Olá, meus amigos! Neste vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês uma história que nos ocorreu aqui e que, sem a menor sombra de dúvidas, representa a história de muitos empresários que estão batendo a cabeça no dia a dia e que não encontram o verdadeiro motivo do não crescimento de suas respectivas empresas. Fica comigo neste vídeo aqui, que você vai conhecer a história do empresário que vivia defendendo que as margens de lucro dos produtos que ele vendia em seu negócio eram margens fenomenais, eram margens muito boas, mas que a duras penas acabou descobrindo que não era bem assim. Vamos logo a este caso, vamos logo a essa história. Basicamente, a história começa com um empresário que nos procurou aqui no Instituto Montanari, mas que defendia que as suas margens de lucro, as margens de lucro dos seus produtos, eram margens muito boas. Margens aí acima de 50% de lucro em cada produto vendido. Ele dizia, eu compro um produto por R$10 e vendo por 15, então R$5 de lucro em um produto que eu comprei apenas por 10, 50% de lucro. Olha que fantástico! Como pode o meu negócio não decolar com uma margem tão grande quanto essas? Eu acho, sinceramente, lá na opinião dele, que o meu problema é um problema de vendas. O meu departamento comercial é um time, entre aspas, sem vergonha, não vende o suficiente, eu fico no pé dos caras, defino metas arrojadas, os caras não batem as metas, então a culpa é do comercial. O comercial precisa melhorar, porque do ponto de vista de margem está tudo bem. E aí ele insistia nisso e nós começamos então a trabalhar, começamos a fazer os cálculos, começamos a levantar as premissas financeiras do negócio dele. E em determinado momento nos deparamos com o faturamento do negócio um ano antes. E de fato havia muito mais dinheiro do ponto de vista de faturamento. A empresa faturava cerca de 20% a mais do que o que ela estava faturando naquele mês em que a gente estava trabalhando. 20% a mais. Poxa, é um número bastante significativo. Mas a pergunta que nos veio até de forma ingênua foi a seguinte. Veja bem, a empresa faturava mais, você tem razão. Agora a pergunta é, sobrava mais dinheiro? Nessa época aí, sobrava mais dinheiro, porque 20% a mais de faturamento, devia sobrar dinheiro, não, mais dinheiro não, devia sobrar algum dinheiro, porque ele reclamava que não sobrava nenhum dinheiro, que ele trabalhava, e lucro que é bom no final do mês, nada, pelo contrário, às vezes ele ainda tinha que pegar dívidas, empréstimos nos bancos, era uma sequência que vinha se sucedendo já há algum tempo, desde que ele abriu a empresa há 3 anos atrás. Enfim, passamos a analisar isso e perguntamos, naquela época, um ano atrás, quando a empresa faturava 20% a mais, sobrava dinheiro? E aí ele parou para pensar, deu aquela gaguejada, mostrou uma certa insegurança, e aí eu perguntei, não, né? E ele falou, não. Na verdade, os empréstimos se intensificaram mais ou menos no ano passado. Nós passamos a pedir mais empréstimos para honrar os nossos compromissos. E a situação está ficando cada vez mais crítica, porque esses empréstimos se transformam em parcelas e nós temos que pagar essas parcelas. Calma, aqui no Instituto Montanari nós somos especialistas nisso, nós vamos lhe ajudar, mas precisamos levantar o financeiro da empresa para entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Você disse que as suas margens são boas, mas como é que você calcula aí essa sua margem? E aí ele falou, bom, basicamente, se eu tenho um produto de R$10, eu vendo esse produto por 15. Ah, então R$5 de lucro em um produto que você pagou 10. Sim. E que você vende por 15, sim. Aí ele falou 50%, né? Ele já logo interrompeu 50%. 50% de lucro, R$5, sobre um preço de R$10, que foi o que eu investi nesse produto. Certo? Mas este cálculo que você está fazendo não é um cálculo de margem. Este é um cálculo de ROI, retorno sobre o investimento. E esse é um erro muito comum de encontrar por aí. Muitos empreendedores acabam calculando margem, achando que estão calculando margem, mas na verdade estão calculando ROI, retorno sobre investimento. Ou seja, ele tinha um retorno de R$5 em um produto que ele investia R$10. Sobrava R$5 em um produto que ele gastava R$10 para comprar. Ou seja, sobrava 50% em relação ao preço de custo. Beleza, só que isso não é margem, isso é ROI, retorno sobre investimento. Ele tinha um retorno de 50% sobre o valor que ele havia investido, o valor de custo do produto. Ocorre que margem não se calcula assim. Margem é lucro do produto, beleza? Lucro, ok? Dividido pelo preço e não dividido pelo custo. Então, o lucro dele é R$5.
dividido por R$15, que era o preço, a forma como ele calculava, trazia a margem, ao invés de 50%, que era o que ele estava insistindo, né, para apenas 33,33%. 33% de margem arredondando. Então, o que ele achava que era 50% de margem, já caiu drasticamente para 33%. Ele, meu Deus, eu não sabia que se calculava assim. Calma, fique tranquilo, mas vamos continuar analisando um pouco. Agora, dentro dessa margem que a gente achou 33% e desse custo do produto, você já incluiu, por exemplo, as comissões que você paga para os seus vendedores? Não. Interessante. Você já incluiu os seus impostos aí dentro dessa margem? Também não, tem que tirar os impostos de venda. E sabe, Thiago, eu pago todos os impostos aqui, eu gosto de ser muito correto. Tá, entendi. Bacana. Então, a gente calculou e chegou à conclusão que a margem era, na verdade, uma micromargem. E já não mais muito surpresos pelo cenário que a gente encontrou, a gente descobriu que essa margem final, aplicada sobre o que a empresa faturava, não era o suficiente para pagar as contas. Não sobrava dinheiro suficiente para pagar as contas, os custos fixos, porque quando a gente calculou margem, a gente considerou os fornecedores, a gente considerou comissão, a gente considerou impostos sobre vendas, mas nós não consideramos ainda os custos fixos, despesas como aluguel, despesas com salário de funcionários, prolabore que ele retirava, conta de água, conta de luz. Quando a gente colocou tudo isso no papel e percebeu que a margem que a empresa tinha não era suficiente para pagar todos esses custos fixos, o nosso amigo entrou em colapso. E ele falou, nossa, eu não tinha a menor noção de que isso estava acontecendo. Agora tudo já começou a ficar muito mais claro. E aí a gente defendeu, veja bem, o seu problema não é um problema de vendas. Não é que a sua empresa venda menos. Claro que é desejável que a sua empresa venda mais. Claro que é desejável que a gente arrebente de vender e crescer esse faturamento. Porém, o seu problema não é só um problema de vendas. É, antes de qualquer coisa, um problema de margem. As margens de premissa financeira, as margens do seu negócio são insuficientes. O que sobra de lucro bruto do seu negócio é insuficiente para cobrir os custos fixos. Nós precisamos solucionar isso. Antes de ser um problema de vendas, é um problema de matemática. Nós precisamos consertar esta matemática para que a sua empresa consiga se desvencilhar desse arcabouço, desse problema que está dessa caixa que foi desenhada para ela, para que ela consiga explodir e ter resultados e crescer. Um problema de matemática, como você pode perceber. Mas como esse vídeo está ficando grande, eu vou separar este vídeo em um segundo vídeo em que eu explico detalhadamente todos os cálculos que a gente fez para chegar à conclusão de que ele precisava mudar. E ele precisava mudar a margem. Mas antes de sair mudando a margem aí da sua empresa, toma bastante cuidado. Antes de sair mudando as margens brutas aí dos seus serviços, seus produtos, toma bastante cuidado, porque mexer nas margens significa muitas vezes mexer nos preços. E meu amigo, se você empreende, você sabe que se você mexe nos preços, se você aumenta os preços dos seus produtos ou serviços, você corre um seríssimo risco de perder faturamento, de perder vendas, de se tornar menos competitivo. Então, vamos ao vídeo 2, para que você entenda especificamente, cirurgicamente, o que a gente fez para mudar essa situação e para que a empresa dele pudesse ficar mais tranquila do ponto de vista financeiro e finalmente enxergar a luz do lucro no final do túnel. Clica aqui do lado, estou colocando aqui do lado, ó, clica aqui do lado que a gente se encontra no vídeo especificamente desenhado para mostrar para você os detalhes do caso dele. Aqui do lado, ó, só clicar.